Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre soma direta de subespaços vetoriais. Então sejam W1 e W2 subespaços do espaço vetorial V. Quando você tiver W1 em interseção com W2, dando apenas aqui o zero barra, ou o vetor nulo, né, que você pode chamar aqui, lembrando que isso aqui é o elemento neutro da operação de soma, desse espaço vetorial que você está trabalhando aqui, tá? Nós vamos chamar o seguinte, a soma W1 mais W2, que nós definimos em aula passada, como é que você faz soma de subespaços, ela vai ser chamada de soma direta. E a notação que nós vamos usar para representar a soma direta vai ser o símbolo de mais com um círculo aqui ao redor dele. Então, esse símbolo aqui a gente vai usar para poder denotar a soma direta, tá? Então, você viu esse símbolo aqui, você já tem que lembrar, opa, eu estou falando de soma de subespaços vetoriais e ainda estou falando mais alguma coisa que é o seguinte, que a interseção de W1 com W2 é apenas o zero barra, beleza? Se você não lembra como é que é a soma de subespaços, volta na aula anterior, onde a gente falou sobre soma de subespaços, tá certo? Então, vamos fazer um exercício para poder entender isso daqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na nossa próxima tela. E antes de eu fazer o exercício, deixa eu dar um recado, né? Inscreva-se aí no canal para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar a mais alunos. No momento que eu estou gravando essa videoaula, eu estou na meta de 90 mil inscritos, tá bom? Além disso, não esquece de deixar o seu curtir nessa videoaula para poder ela ficar bem avaliada aqui no YouTube, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso exercício e nós vamos resolver. Tá lá. Bom, seja então os subespaços W1, que vai ser XYZ pertencente a R3, e o nosso XYZ vai ser desse seguinte formato, ó, 2t menos t e t, com t pertencente a R. Nós vamos ter o W2, que vai ser XYZ pertencente a R3, né? XYZ vai ser M, M, 3M, M pertencente a R. E o W3 vai ser XYZ pertencente a R3, tal que atende essa equação, ó, x mais 3y mais z tem que ser igual a zero. Beleza. Aí ele pede, ó, determine se as seguintes somas são somas diretas, tá? Então, quando que nós vamos ter que essas somas vão ser somas diretas? Se você tirar a interseção dos subespaços que ele está mostrando aqui e der somente o vetor ou o elemento que é o zero barra. Se isso que é o vetor nulo, né? Se a gente está falando de espaços vetoriais, a gente pode falar de maneira mais geral como se fosse o vetor nulo. Não é exatamente um vetor do ponto de vista geométrico, a gente já viu isso em aulas passadas, né? O que eu quero dizer com isso. Mas vamos só chamar de zero barra aqui. Então, se você tirar a interseção e der só o zero barra, aí você vai ter que vai ser uma soma direta. Mas quem é o zero barra aqui? Bom, a gente está trabalhando no espaço vetorial aqui, ó, que é o R3, tá? Então vamos lembrar, eu sempre gosto de fazer isso. Zero barra vai ser o 0, 0, 0. Esse é o nosso elemento neutro da soma em R3, tá? Bom, então vamos lá, olha só. Será que na letra A interseção de W1 com W2, né? Então eu quero tirar a interseção de W1 com W2. Qual vai ser? Bom, para você estar na interseção de W1 com W2, né, o que você precisa atender? Você precisa atender as duas equações que definem, né, o seu W1 e o seu W2, né? Então vamos lá, olha só, um XYZ, né, ou seja, um valor que pertence aqui, né, um ponto que pertence ao W1, ele tem que ter o seguinte, você vai ter que ter x, y e z como sendo 2t menos t e t, certo? Aqui esse t pertence a R, beleza. E ao mesmo tempo você tem que ter XYZ tem que ser M, M, 3M, com M pertence a R. Se eu quero que seja, né, interseção, ou seja, eu quero que esteja ao mesmo tempo nos dois conjuntos, né, que é essa que é a definição de interseção, né? Se eu quero que esteja ao mesmo tempo nos dois conjuntos, eu vou precisar ter o quê? Eu vou precisar que esse carinha aqui, 2t menos t, t, seja igual a esse aqui, m, m, 3m. Ou seja, eu estou procurando t e m de tal maneira que 2t menos t, opa, pera lá, 2t menos t, não ficou legal o meu t. Ó, 2t menos t e t, isso tem que ser igual a m, m, 3m. Quando isso aqui acontecer, você vai ter justamente um valor, né, um ponto que pertence ao mesmo tempo, um W1, W2. Bom, mas isso aqui você vai ter o seguinte, né? Você vai montar um sisteminha aqui que vai ser 2t vai ter que ser igual a m. Então, 2t tem que ser igual a m. Menos t tem que ser igual a m. Ok. E o por último, t tem que ser igual a 3m. Bom, você tem aqui três equações e duas incógnitas, né? As incógnitas são t e m e você tem três equações. Para resolver isso, a maneira que você pode usar é
pegue qualquer duas equações, resolva, né? Junta, né? Duas e faz um sisteminha e resolve. E a solução que você achar, aplica na que você deixou de fora, né? Na equação que você deixou de fora, beleza? Essa que é a ideia aqui. Então, se você pegar, por exemplo, olha só, se pegar só essas duas aqui, né? O que é que você vai conseguir? Bom, você já tem aqui que m é igual a menos t, né? Então, se você substituir aqui, ó, você não tem que m é igual a menos t, então no lugar de m, coloque menos t. Então, você vai ter o seguinte, ó, 2t é igual a m, só que 2t vai ser igual a, no lugar de m, bote menos t. Menos t. Então, você vai ter que t mais t é igual a zero, né? Porque você pode pegar esse menos t e jogar aqui para o primeiro membro, né? Então, vai ficar 3t é igual a zero, e daí você tem que t é igual a zero. Bom, mas se t é igual a zero, né? Substituindo aqui nessa, que você está dizendo que menos t é igual a zero, desculpa, que menos t é igual a m, você vai ter o seguinte, ó, menos 0 é igual a m, né? Porque no lugar de t, ó, você colocou 0. Disso você tem o quê? Que o seu m é 0, né? Você pode olhar desse jeito, né? Porque menos 0 é 0 mesmo. E aí você olhar da esquerda para a direita, é a mesma coisa de olhar da direita para a esquerda. Então você chega que m é 0. Bom, se t é 0 e m é 0, você tem que substituir na terceira equação, né, que foi o que ficou de fora, para ver se funciona realmente. E dá certo, ó, porque quando você confere aqui, ó, quando você confere na terceira equação, ó, vai ter o seguinte, né? T é igual a 3m. Isso é verdadeiro? É, né? Porque t é 0 e m também é 0, né? E 3 vezes 0 dá 0, né? Então 0 é igual a 3 vezes 0. Então é verdadeiro isso aqui, ó. Verdadeiro. Então realmente a solução é t igual a 0 e m igual a 0. Bom, mas se a solução é só essa, né? T igual a 0 e m igual a 0, qual vai ser aqui o ponto então? Eu vou até fazer aqui em cima, ó. Se t for 0, esse meu x, y, z vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 0, que é 0, menos 0, que é 0, e t, que é 0, vai dar 0, tá vendo? Ó? Se o t for igual a 0, e agora também vou ter que botar o m igual a 0, né? O que vai acontecer o m igual a 0? Esse meu x, y, z vai ser o quê? Vai ser 0 para m, 0 para m, e 3 vezes 0. Bom, 3 vezes 0 vai dar 0 também, né? Então, 3 vezes 0 dá 0 também. É o que vai acontecer aqui. Ou seja, o ponto em comum é justamente o 0 barra, né? Então, de fato, o ponto comum que você tem na interseção de W1 com W2 é simplesmente o 0 barra. Então, sim, esse nosso A aqui, ó, é uma soma direta, né? Então, esse W1 mais W2 é soma direta. Então, a primeira resposta é essa. Agora, a segunda, que é W1 mais W3. Então, vamos ver. W1 mais W3. Eu vou botar um pouquinho mais para cá, porque senão depois eu não acho ali, né? Bom, vamos fazer aqui. Deixa eu separar aqui, tá? Vamos lá. O item B. Eu quero saber W1 mais W3. Eu quero saber se é soma direta. Para saber disso, eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar a interseção. W1 inter W3. E ver... Opa! W1 inter W3. E eu tenho que ver se essa interseção é apenas o 0 barra, certo? Vamos lá, vamos lembrar, né? Quem é o nosso W1, quem é o nosso W3. O nosso W1 é xyz igual a 2t menos t e t. E o nosso W3, esse xyz, né, para pertencer a R3, desculpa, para pertencer a W3, tem que ser x mais 3y mais z, igual a 0, tá? Então você tem que juntar essas duas coisas, né? Você quer interseção, então tem que obedecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos colocar ali embaixo, olha só. 2t menos t e t, né? Tá. Então vamos lá. Você tem que ter o seguinte, ó. Você tem que ter... Para o W1 vai ter que ser 2t menos t e t. T pertence... Opa, desculpa. Eu esqueci de botar o xyz, né? Ó, o xyz tem que ser igual a... Vamos lá. 2t menos t e t. Com esse t pertencente a R. Ok. E para o W3 eu tenho que ter o seguinte, x mais 3y mais z igual a 0, não é isso? Vamos só voltar lá para conferir. X mais 3y mais z igual a 0, pronto, então tem que ter isso. Ok. Então, para acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo, o que eu posso fazer aqui, né, para resolver, né? Você substitui, né, ó, x tem que ser 2t, y tem que ser menos t e z tem que ser t. Substitua aqui, ó, para achar esse valor de t. Então, o que eu vou fazer, ó, no lugar de x, então, vai ser, ó, 2t mais, no lugar de y é menos t, então vai ser 3 vezes menos t, mais, no lugar de z é t, ó. Então, no lugar de z é t. E eu tenho que ver que isso aqui, né, tem que dar 0, né? É aí que eu vou achar a interseção. Bom, isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui vai dar 2t menos 3t, mais
2t igual a 0, tá? E agora? Bom, t com 2t dá 3t, certo? Menos 3t igual a 0. Mas para lá, professor, 3t menos 3t dá 0. Você ficou 0 igual a 0. E agora, o que eu faço? Quando o aluno ou a aluna chega aqui, geralmente ele ou ela não sabe o que quer dizer isso aqui, né? O que está querendo dizer aqui é o seguinte, que para qualquer número t que você escolher, qualquer número real t, sempre vai atender a segunda equação. Ou seja, sempre vai atender a essa equação aqui que você formou quando você montou esse sisteminha aqui. Isso significa, então, que todos os pontos que estão no W1 estão no W3. Tá? Qualquer ponto que você escolher do W1 vai estar no W3, porque todos esses pontos, cada um deles vão ter esse formato e todos eles atendem à segunda equação. Então, o que acontece aqui? Olha só, você vai ter que esse W1 interseção com W3, haja vista que todos os pontos de W1 estão em W3, vai ser simplesmente o W1. Na verdade, em conjuntos, né, se a gente pensar W1 e W3 como conjuntos, né, é o seguinte, o W1 ele está contido em W3, né? E aí, claro, quando você faz a interseção, ó, você está aqui, ó, vou fazer um esqueminha aqui para você, ó. Esse aqui é o nosso W3, o nosso W1 é esse aqui, ó. Então, como o W1 está contido no W3, né? Quando você fizer a interseção de W1 com W3, dá o próprio W1, beleza? Então, olha só, como a interseção dos dois é W1, qual é a conclusão que você chega? Que não é soma direta, tá? Então, vamos voltar lá e vamos escrever. Não é soma direta. Então, vamos lá, ó. Então, item B, qual é a resposta? Não é soma direta. Ops. Não é soma direta. Tá. Último agora, W2 e W3, né? Eu quero saber se é soma direta. Esse W2 mais W3, eu tenho que ver de novo a interseção dos dois e ver se é o zero barra, né? É sempre essa ideia. Aqui lembra como é que era o W3, o W2 é esse aqui, né? M3M. Tá, então vamos lá. Então vamos fazer agora o item C, tá? Item C. Bom, vou fazer aqui para separar. Item C. O nosso W2, né? Eu quero fazer W2 interseção com W3, beleza? Então vamos lá. Aí, para estar na interseção, tem que obedecer as duas ao mesmo tempo, né? A do W2 é x, y, z igual a, era M3M, não é isso? Isso, M3M. Então vai ser M3M, então M3M, com esse M aqui, um número real, beleza. E a equação que era para o W3, né, seria o seguinte, seria x mais 3y mais z igual a 0, né? Vamos só lembrar se é isso mesmo, ó, x mais 3y mais z igual a 0. Então vamos lá, ó. Eu quero achar a interseção, vai ser o mesmo esquema, ó. X tem que ser m, y tem que ser m, z tem que ser 3m. Vamos substituir aqui para ver se a gente acha esse m, né? Então no lugar de x eu boto m mais 3 vezes, no lugar de y eu boto m mais, no lugar de z eu boto 3m. Isso aqui igual a 0. Ou seja, eu substituí, né? A primeira na segunda. Bom, agora o que acontece, né? Aqui vai dar m com 3m vai dar 4m. 4m com 3m vai dar quanto ao todo aqui? Vai dar 7m, né? 7m é igual a 0. M vai ser igual a 0 sobre 7. M é igual a 0. Veja como aqui já foi diferente, né? Aqui não teve aquele caso de anular e você vê que para qualquer valor do t daria certo aquela equação, né? Aqui não, é só ter um valor específico, ó, m igual a 0, tá? Para m igual a 0, quem é que fica então o nosso valor aqui, né? Para m igual a 0, ó, você vai ter justamente x, y, z como sendo o 0, 0, 0, né? Porque esse m é 0, aqui dá 0, 0 e 3 vezes 0 é 0. Ou seja, a interseção do W2 com o W3 só é o 0 barra. Então, qual é a resposta? A resposta é que no item C, W2 com W3 é soma direta. Então, W2 com W3 é soma direta, tá? Então, na verdade, olha só, você podia usar aqui o símbolo, né, que é o mais com o círculo aqui no meio, né, ou desculpa, com o círculo ao redor do mais, e você poderia usar aqui também, né, o mais com o símbolo aqui ao redor do mais, como soma direta, tá? Ou seja, você bate o olho e já sabe que a interseção dos dois, ele está dizendo para você, né, que a interseção dos dois é só o 0 barra, beleza? Agora, geometricamente, você consegue entender o que aconteceu aqui, o que é isso daqui? Bom, geometricamente, não pediu no exercício, mas poderia ter pedido. Eu acho sempre interessante ter essa noção geométrica, né?
Bom, então pelo formato aqui, eu sei o seguinte, que esse W1 vai ser uma reta, tá? Você pode até escrever assim, ó, isso aqui seria T que multiplica 2 menos 1 e 1. Aí esse carinha aqui é chamado do vetor diretor, né, dessa reta que eu vou chamar aqui de V1, tá? Esse W2, a gente pode escrever isso aqui como sendo M que multiplica 1, 1 e 3. Aí esse carinha aqui a gente pode dizer que é o vetor diretor que eu vou chamar de V2, tá? O vetor diretor dessa reta é W2. E esse aqui, que é o W3, vai ser um plano. E aqui eu posso dizer que o vetor normal é esse plano, ou seja, um vetor que é perpendicular, ortogonal. O plano vai ser 1, aqui no lugar de x o coeficiente é 1, 3 é o coeficiente de y e 1 é o coeficiente de z, tá? Então isso aqui eu estou usando o conhecimento lá de geometria analítica, beleza? Então como é que fica aqui? Olha só. Se eu fosse fazer o desenho, olha só, eu teria um certo plano aqui. Ó, então esse aqui, vamos supor, vai representar o nosso plano. Deixa eu apagar aqui o cantinho aqui. Esse carinha aqui representa o nosso plano. Esse é o nosso W3. Ok. W1 e W2 são retas, né? Olha só, W1 e W2 é soma direta, né? Então só pode ter como interseção o 0 barra. W1 e W3 não é soma direta, a gente viu que W1 está contido em W3, então vou até colocar logo aqui, ó. Então nós temos aqui o nosso W1, está todo dentro do nosso W3. Beleza, ops. O nosso W1, ele está todo dentro aqui do nosso W3, tá? E esse, já que a gente viu que W1 com W3 não é soma direta, né? E o W2 com W3 é soma direta, então só pode ter interseção da reta W2 com o W3, só pode ter o 0 barra. E a interseção de W1 com W2 também é só o 0 barra. Então vai ser uma situação como essa, ó. Digamos que esse pontinho aqui seja o nosso 0 barra, certo? Esse pontinho que estou marcando aqui seja o 0 barra, tá? Então a reta, que é a reta W2, né? Ela vai estar aqui fora, ela vai furar o plano, digamos assim, ó. Ela vai estar, ops, deixa eu voltar. Ela vai furar o plano de tal maneira que vai ficar uma coisa desse tipo aqui, ó. Deixa eu só pontilhar aqui, ó, para lembrar que está atrás do plano essa parte, né? Aí fura, beleza, aí passa ali. Então essa daqui seria a nossa W2, certo? Então veja, ó, interseção de W1 com W2, né? Ou seja, da reta W2 e a reta W1 é só o 0 barra, né? A W1 com W3, a gente viu que o W1 está todo contido no W3, né? Então essa reta inteira, que é W1, vai estar contida no W3, vai estar assim, certo? E claro, né, vai conter aqui o 0 barra também, né? Até porque W1 e W3 são subespaços vetoriais e todo subespaço vetorial tem que ter o 0 barra lá dentro, né? E por último ali, no que nós temos o nosso W2 e W3 é soma direta. Então se a gente faz o W2, né, tá aqui essa reta, tá furando esse plano W3, só encosta aqui no ponto, que é esse ponto que é o 0 barra, belezinha? Então isso aqui seria a interpretação geométrica para esse exercício aqui. Não pediu, como eu falei, mas é interessante você conhecer para você poder ter na cabeça como é que funcionou isso, tá certo? Agora que a gente viu isso, vamos ver um exercício final para você poder treinar, tá? Que eu vou deixar aqui para você agora, tá? Aqui, tá? Então tá aí, ó. Resolve esse exercício. Não esquece de deixar o seu curtir se você não deixou ainda e inscreve-se no canal se você não tiver inscrito. As minhas videoaulas vão te ajudar durante todo o seu curso de graduação, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!